Livro de Judas, introdução. Autoria. Judas era um nome muito comum na Palestina, da época de Cristo, como Judas Tadeu, o apóstolo, e Judas Iscariotes, o traidor. Mateus 10, 4, Marcos 3, 19, Lucas 6, 16, Atos 1, 13, João 18, versículo 2 e versículo 5. Entretanto, de acordo com a tradição, o autor desta carta é Judas, no versículo 1, o irmão de Jesus Cristo e de Tiago. Mateus 13, 55, Marcos 6, 3. Eles próprios jamais usaram o parentesco com o Senhor para reivindicar qualquer privilégio ou atenção especial às suas mensagens. Por essa razão, não mencionaram esse fato em suas cartas e documentos, deixando que outros irmãos se encarregassem desse registro histórico. João capítulo 7, do versículo 3 ao 10, Atos capítulo 1, versículo 14, 1 Coríntios 9, 5, Gálatas 1, 19. Referências a esta epístola sagrada são conhecidas desde os primórdios pelos pais da igreja. Clemente de Roma, 96 d.C., Clemente de Alexandria, 155 até 215 d.C., Tertuliano, 150 a 222 d.C., e Orígenes, 185 a 253 d.C. Em 170 d.C., a carta de Judas já fazia parte do cânon muratório e era aceita como autorizada por Atanásio, 298 a 373 d.C., e pelo Concílio de Cartago, 397 d.C. Contudo, segundo Jerônimo de Edídimo, alguns críticos de sua época não aceitavam a canonicidade desta epístola por causa da citação de alguns escritos apócrifos, versículo 9, versículo 14. Porém, a maioria dos eruditos e teólogos é unânime em reconhecer que um autor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, pode fazer uso de documentos históricos e textos não inspirados com a finalidade de ilustrar ou corroborar sua argumentação bíblica, sem com isso estar defendendo a inspiração dos documentos ou referências utilizadas. Propósitos. O primeiro e grande desejo de Judas era publicar um tratado teológico sobre o tema. Nossa comum salvação, versículo 3. Porém, o Espírito Santo o convenceu a escrever uma vigorosa obra apologética contra os precursores do gnosticismo, filosofia que ganhava cada vez mais força e adeptos entre os cristãos de todo o mundo civilizado da época. Os falsos mestres estavam usando os próprios textos do apóstolo Paulo e outras partes da Bíblia para defender a plena liberdade do ser humano de uma perspectiva antinomiana, a fim de darem licença total às manifestações da carne, Gálatas 5,13. Essa confrontação se revela claramente na descrição que Judas faz dos falsos mestres, destacando como pessoas que adulteram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Versículo 4. O gnosticismo, expressão que deriva do grego gnosis, conhecimento, cuja forma filosófica acabada só se consolidou a partir do século II, tem influenciado o pensamento da humanidade até nossos dias, devastando a moral e a fé responsável em Jesus Cristo, o Filho de Deus e nosso único Salvador. Em contraste com a atitude mundana dos falsos mestres, os cristãos devem demonstrar um amor fraternal, altruísta e espiritual. Sempre atentos à maravilhosa graça com que fomos contemplados em Cristo, devemos demonstrar misericórdia para com aqueles que estão enredados por esse modo de pensar e agir, pois talvez, assim, alguns sejam levados à salvação. Versículo 19 até o 23. Judas finaliza sua obra com uma bela e significativa doxologia, versículo 24, versículo 25, muito apropriada
para todos aqueles que enfrentam as poderosas forças do erotismo e da sedução da carne, tão presentes em nosso século. Judas ainda demonstra grande conhecimento das tradições e literaturas judaicas. Suas discutidas citações, versículo 9 e 14, embora não sejam encontradas no Antigo Testamento, estão presentes nos livros deuterocanônicos históricos da época. É notável a relação que esta carta de Judas tem com a segunda epístola de Pedro. Ao que tudo indica, segunda Pedro profetizou sobre alguns males que acometeriam a igreja, procurando prevenir os cristãos sobre tais influências filosóficas perniciosas que efetivamente ocorreram no tempo de Judas e foram abordadas em sua carta. 2 Pedro 2:1, 2 Pedro 3:3, Judas capítulo 1, versículo 4, versículo 18 e versículo 19. Como deixou registrado Orígenes, apesar de consistir de apenas uns poucos parágrafos, a carta de Judas está repleta de poderosas palavras dotadas de graça celeste. Data da primeira publicação. Não há nenhuma evidência histórica e arqueológica que possa datar a epístola de Judas num tempo posterior à existência dos apóstolos e à do próprio Judas. Judas, Paulo e Pedro não combateram o gnosticismo formatado no século II, mas um embrião das ideias libertinas e dicotômicas que questionavam a perfeita humanidade e deidade de Jesus Cristo, como Filho de Deus e Messias. Atos 20, versículo 29, versículo 30, Romanos 6:1, 1 Coríntios 5, do versículo 1 ao 11, 2 Coríntios 12, 21, Gálatas 5:13, Efésios 5, versículo 3 até o versículo 17, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 6. Há indicações de que os próprios leitores de Judas chegaram a presenciar algumas das pregações de Pedro e de outros apóstolos, 2 Pedro capítulo 3, versículo 3. Portanto, podemos concluir que a epístola de Judas começou a circular por volta do ano 70 depois de Cristo. Esboço de Judas. Judas, irmão de Tiago, líder da igreja em Jerusalém, versículo 1. 2. Propósitos da epístola e bênçãos sobre os leitores, versículo 2 até o versículo 4. 3. Deus exerceu juízo no passado e o fará no futuro, do versículo 5 ao versículo 11. 4. Os falsos mestres são sagazes, sedutores e vãos, versículo 12 até o versículo 16. 5. Contrastes entre os cristãos verdadeiros e falsos, versículo 17 até o versículo 23. 6. Doxologia para todos os séculos. E amém. Versículo 24 e versículo 25. Essa foi a introdução de Judas. Espero que você tenha um ótimo dia na presença do Senhor Jesus Cristo, desfrutando da sua graça maravilhosa, do seu amor infinito e eterno e da sua bondade misericordiosa que dura para sempre. Fé e Tulipas, só lhe deu glória.